Paz, irmão, boa noite. Vamos orar pela nossa irmã. Aleluia. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor Jesus, para louvar, meu Pai, engrandecer o Teu nome, Senhor Jesus. Nós estamos aqui, meu Pai, para nos alimentarmos, meu Pai, da Tua palavra, do Teu conhecimento, da Tua diretriz, meu Pai, para as nossas vidas. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor guardou as nossas vidas até este presente momento, meu Pai. Coloca, Senhor, Teus anjos e arcanjos, meu Pai, ao redor desta igreja, meu Pai, nos protegendo, meu Pai, para que a gente possa ouvir, meu Pai, compreender e entender, meu Pai, tudo aquilo que a Tua serva quer trazer, meu Pai. Porque nós acreditamos, meu Pai, que a palavra que a Tua serva vai trazer é uma palavra do Senhor, meu Pai, revelada, meu Pai, através da vida dela, meu Pai, que o Senhor possa usar ela com poder e autoridade, meu Pai, em nome de Jesus. E que nós venhamos, meu Pai, sair daqui, meu Pai, alimentados da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, paz do Senhor, amém. Como Deus, Ele é maravilhoso, perfeito em todas as coisas. Quando eu vi que era eu que iria pregar, eu falei, Senhor, já tenho conversado com o Senhor, já tenho buscado, mas o Senhor em silêncio. E eu tenho orado, Senhor, e até agora o Senhor não me deu uma palavra, e eu lia e virava páginas, e via isso, e via aquilo, e nada. E aí quando foi ontem, eu falei, Senhor, meu Deus de misericórdia, o que está acontecendo? E aí eu sentei assim na mesa para tentar fazer a palavra, e nada. E aí eu debrucei assim sobre a Bíblia, assim, eu falei, Senhor. E aí eu falei assim, ó, Senhor, vou levantar, vou fazer janta, vou fazer o que eu tenho que fazer, e depois eu vou voltar a estudar. Fiz o que eu tinha que fazer, falei pro Bruno, agora eu vou pro quarto, de novo. Fui pro quarto, cheguei lá, comecei a orar, e aí o Senhor trouxe a palavra. E como o Senhor, Ele é perfeito em cada detalhe, porque desde a abertura, na oferta, o Senhor está confirmando. E como é lindo, como o Senhor, Ele mostra que nada é da gente, e nada é por nós, não somos capazes de nada, porque na verdade a obra não é nossa, a obra é do Senhor. E mesmo que a gente ache ou deduza alguma coisa, tudo é do Senhor. Se eu subir aqui e Ele decidir, Ele muda todas as coisas. Então eu fico maravilhada de ver como o Senhor, Ele é lindo e Ele confirma para nós, né? Porque a gente ainda fica naquela coisa, será? Senhor, será que não é coisa da minha cabeça? Senhor, não quero falar de mim, porque é assim que eu oro. Senhor, eu quero falar o que está no Teu coração, quero ser ferramenta nas Tuas mãos. Aleluia. E o Senhor tem confirmado, amém? A gente sempre busca, né, um direcionamento do Senhor para as nossas vidas. A gente sempre busca do Senhor estratégias, o que fazer, como decidir. Mas quando Deus fica em silêncio, o que a gente faz? É tão difícil. Aqui no Salmo 42, no versículo 11, o salmista, ele declara que ele vai esperar no Senhor. Ele diz, aqui diz, por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Irmãos, é muito difícil a gente realmente conseguir ter esse controle, porque a alma ela é tão carregada de emoções, de sentimentos, que é muito difícil esperar no Senhor. E não só no Senhor, mas todas as coisas. É muito difícil. E é mais difícil ainda quando a gente está aflito, quando a gente está em aflição, aquela coisa, aquela situação que perturba a nossa mente. É tão difícil aguardar. E é mais difícil ainda quando o Senhor fica em silêncio. Porque enquanto nós estamos aflitos, a gente ora, a gente clama, a gente jejua, a gente espera uma resposta do Senhor, lê, e o Senhor em silêncio. E aí, muitas vezes, se a gente realmente não começa a ter um discernimento e realmente perseverar, a gente fica mais aflito ainda. Senhor, o Senhor está em silêncio. Então, eu entendo que quando o salmista diz, porque está abatido a minha alma, ele mesmo se confronta. Por que eu estou deixando essas coisas me perturbarem se eu tenho um Deus vivo? Eu preciso crer. E aí me remete em Gênesis
Gênesis 16, 16. Só para contextualizar. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. E aí no 17 já começa: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse. Só para contextualizar, irmãos, o Senhor ficou 13 anos em silêncio com Abraão. 13 anos. Imagina 13 anos sem o Senhor falar com a gente. 13 anos sem uma palavra. 13 anos sem ouvir a voz do Senhor, sem sentir no coração, sem sentir o Espírito Santo. 13 anos em oração, sem nenhuma resposta do Senhor. E sem nenhuma resposta, o que eu digo é, quando a gente vem no culto, muitas vezes tem pessoas que esperam por uma revelação do profeta e nada. Tira a palavra, vai ler ali, né, tirar uma palavra aqui na Bíblia e nada. Vai orar e nada. O Senhor em silêncio. Como deve ter sido 13 anos. 13 anos em silêncio. Como que a gente agiria no lugar de Abraão? Será que a gente ia se desesperar? Será que a gente ia deixar a aflição tomar conta? Eu fiquei pensando assim, como o Senhor é lindo, porque desde o começo Ele está falando em fé, em crer, em confiar, em descansar. E em descansar independente do que aconteça. Porque quando a gente entende que não é a nossa força, não é pelo nosso agir que as coisas vão acontecer, a gente começa a entender que não vale a pena tudo isso, todo esse desgaste. Precisamos ser prudentes, precisamos ter, cuidado, precisamos sim ter atenção, mas se a gente não pode fazer nada, então o que a gente vai fazer? Nada. A gente vai orar, a gente vai buscar, vai confiar. E acho que vira e mexe nós passamos por situações assim, né? E não só questão financeira, mas na nossa vida. Vida particular, com pessoas, relacionamentos, muitas vezes no ministério. Só Deus sabe como que é difícil para a gente muitas vezes olhar e falar: Senhor, será que a gente está fazendo a coisa certa? Será que a gente está no caminho certo? Será que essas escolhas, essas decisões são certas? Mas a gente tem que perseverar. Tem que perseverar porque muitas vezes o Senhor Ele trabalha em silêncio. E a gente não consegue aguardar o tempo do Senhor. A gente não sabe esperar o tempo do Senhor. A palavra do Senhor diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas na verdade a gente não sabe se é de uma forma literal que realmente esse tempo leva ou qual é o tempo do Senhor. Então a gente não tem dimensão de como o Senhor trabalha, porque nós não somos capazes de entender a grandiosidade de Deus. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós se desesperar ou cobrar o Senhor. A gente não cobra, a gente desabafa. A gente está frustrado, a gente está entristecido, a gente não entende nem o que está sentindo. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele trabalha no silêncio. Imagina, Abraão ficou 13 anos crendo numa promessa. Ele creu, ele confiou, ele esperou o tempo do Senhor. E 13 anos em silêncio. Quando nós estamos aflitos e vamos orar, quando acontecem essas coisas comigo, o Senhor, Ele confirma que está no caminho, Ele confirma que é dele, Ele confirma se é para ir ou não. Ele sempre confirma. E eu fiquei me pensando: Senhor, 13 anos em silêncio, eu ia ter um troço. E eu acho incrível porque é assim que o salmista diz. Ele diz para ele mesmo que precisa esperar no Senhor, porque ele sabe que se ele tomar qualquer decisão baseada naquilo que ele pensa, nos sentimentos, nas emoções, ele vai falhar. Ele vai falhar, porque a nossa alma é movida a emoções. Os sentimentos que muitas vezes faz com que a gente acabe errando, acabe tomando decisões precipitadas, que a gente acaba tendo atitudes precipitadas, vem da alma, porque ela grita dentro de nós, e muitas vezes a carne também. Mas quando a gente clama e ora e diz: Senhor, esperarei com paciência no Senhor, a gente está tirando de nós o controle do tempo. Porque não cabe a nós. Cabe a nós confiar. Cabe a nós esperar no Senhor e pedir para que Ele nos ajude a ter graça, a ter paz nesse processo. Porque muitas vezes o Senhor, Ele precisa trabalhar em nós
em coisas que nós não dominamos ainda, em coisas que nós nem sabemos que temos dificuldade. E crer é fundamental. Não porque nós merecemos, eu sou o filho do Senhor. Não, eu sou servo. Eu preciso aprender. Eu preciso ser obediente. Se eu me espelho em Jesus, que foi servo, foi obediente até a morte, ele sabia tudo o que ia acontecer com ele e ele esperou no Senhor. Imagina saber todas as aflições que o Senhor Jesus passou e ele já sabia o que ia acontecer. E ele, sendo Deus na terra, ele tinha consciência plena de tudo aquilo que ia se passar. E ele aguardou no Senhor que cada coisa se cumprisse no tempo determinado por Deus. Em momento nenhum Jesus recuou. Mesmo diante das coisas que para nós, homens, são coisas impossíveis, coisas que jamais acontecerão, o Senhor Jesus, ele não recuou. E nós precisamos ter essa fé. Precisamos crer que o Senhor, ele é fiel. Tem uma música que diz, uma música infantil que a gente canta muito, no trabalho, e diz assim: não tenho tempo para esperar a hora, tem que ser assim, tem que ser agora, agora não já, que é sobre a vida do bebê quando nasce, ele não tem tempo para esperar, ele está com fome, tem que ser agora, ele sujou a fralda, tem que ser agora, ele acordou, tem que ser agora. E muitas vezes a gente age como um bebê. Senhor, por que tal coisa não acontece? Senhor, quem nunca? Eu sou dizimista, Senhor. Eu sou ofertante, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Senhor, essa afronta. E muitas vezes é só o Senhor nos forjando. É só o Senhor nos forjando. E eu falo isso porque eu vivo isso. Muitas coisas acontecem e às vezes eu falo: Senhor, desce uma cola celestial na minha boca, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, porque eu preciso me calar. E eu sei, não porque, eu vou fazer isso e aquilo, não, porque eu sei que não é assim que as coisas vão acontecer. Não é assim que as coisas vão mudar. Não é assim que as coisas vão, se dar sequência. Porque não vem de mim. A promessa é do Senhor, não é nossa. Quem começou a obra foi o Senhor, não fomos nós. Independente do que seja, em a área que seja, precisamos confiar. Em Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Quem somos nós para questionar o Senhor? Quem somos nós para querer respostas do Senhor, explicações do Senhor? Jó foi achado irrepreensível diante do Senhor. Jó, ele tinha uma vida que agradava a Deus. Deus falou para Satanás: olha o meu servo Jó. Imagina. E ainda assim, ele passou tudo o que passou. Imagina ter toda uma vida construída durante anos e num piscar de olhos, literalmente num dia, perder tudo se desfazer. E ainda assim Jó, ele permaneceu fiel ao Senhor. É muito difícil para a gente imaginar, porque hoje talvez a gente não consiga pensar numa realidade dessa. Abraão subiu até um monte para sacrificar o seu filho a Deus. E ele confiou. Acredito assim que muitas vezes, como eu penso, acho que Abraão pensou: Senhor, não sei como o Senhor vai fazer, não sei de onde vai ser, não sei se o Senhor vai ressuscitar, se vai mudar, se não sei. Mas eu sei que o Senhor proverá. Então muitas vezes a gente não precisa aguardar a lógica, porque a lógica é para a gente que é limitado. A gente é limitado, a gente não consegue ver além do que os nossos olhos permitem. A gente não consegue pensar ou imaginar além do que o nosso cérebro de carne permite. É o Espírito do Senhor que nos dá a revelação de todas as coisas. E se é pelo Espírito do Senhor que nós temos a revelação de todas as coisas, é somente no Espírito que nós vamos ter a certeza do Deus vivo que nós servimos.
Mas para que esse Espírito esteja forte, esteja vivificado dentro de nós, a gente precisa ter comunhão com o Senhor. A gente precisa ter relacionamento, a gente precisa ter momentos de dedicação ao Senhor. E não só no trabalho, na obra, mas em buscar a face do Senhor, porque não existe a possibilidade de construir um relacionamento sem contato. Não tem como. Ele se torna falho, ele se torna frágil. Um relacionamento é contato, é constância, é quantidade, é qualidade. A gente precisa buscar no Senhor. Em Eclesiastes 3 eu acho tão lindo, porque como o Senhor, Ele determina todas as coisas, a gente não sabe como lidar. E a gente precisa entender, porque se o Senhor Jesus, Ele veio como carne, como homem, Ele sabe todas as coisas que nós sentimos. Ele sabe as frustrações, Ele sabe todas as emoções que nós temos. Nós precisamos nos derramar diante dEle, porque Ele é o nosso intercessor diante de Deus. Nós, muitas vezes, é difícil compreender a Trindade, muito mais difícil explicá-la. Mas, quando a gente começa a entender a particularidade de cada um e o todo, não dá para explicar, mas é vivenciando. O Senhor Jesus, Ele é o nosso intercessor diante de Deus. Foi Ele que deu a vida por nós. Então nós precisamos orar. Precisamos, como uma vez eu ouvi, puxar uma cadeira e falar: Senhor, senta aqui. Pelo amor do seu nome, me escuta. Porque é difícil a gente lidar com isso, porque nós somos materiais, nós precisamos tocar, ver, sentir, ouvir, cheirar. Mas o Senhor é tão bom e tão maravilhoso que Ele sabe dessas nossas necessidades e Ele se apresenta para nós de diferentes formas. Então precisamos crer que esse Deus vivo realmente age nas nossas vidas. A gente não pode diminuir o poder do Senhor, não podemos diminuir a grandiosidade do Senhor, porque Ele é capaz de todas as coisas. O agir do Senhor, Ele é acima de tudo, acima dos empecilhos, das barreiras, das dificuldades. Ele é acima do possível. Pedro andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Repete isso dentro de você. Ele andou sobre as águas. Se imagina andando sobre as águas. Humanamente é impossível. É impossível andar sobre as águas. Mas ele andou. Enquanto ele estava com os olhos focados no Senhor Jesus. Nem o vento, nem a profundidade, nem o medo, nem o frio, nem a incerteza derrubou ele. Porque ele sabia quem estava chamando ele. Ele reconheceu Jesus. Então, a gente tem que colocar isso em prática. Amém. Em Salmo 138, no versículo 8. Amém. O Senhor diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. Irmãos, não somos nós que fazemos o processo. Nós, na verdade, somos só uma ferramenta na mão do Senhor. Então, que a gente cuide para ser ferramentas afiadas, polidas, lavadas, mantidas como novas nas mãos do Senhor, porque de nós não é feito nada. A gente não merece a graça do Senhor. A gente não merece o sacrifício de Jesus Cristo, porque todos os dias nós pecamos. Pecamos ao nos irar, pecamos ao esbravejar, ao no momento de fúria tratar alguém mal, ou no momento de tristeza se desfazer de alguém, não por maldade, mas erramos. Nós pecamos muitas vezes porque no momento da ira não conseguimos sentir compaixão, por conta do nosso senso de justiça própria. Pecamos por tantas coisas pequenas que nem vemos, mas o Senhor olhou para nós e nos amou, e viu graça, e o Senhor Jesus deu a vida por nós. E a palavra do Senhor diz que o amor do Senhor permanece para sempre. Então, aqui ele clama para que o Senhor não abandone a obra dele.
mas o Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele age de uma forma que Ele contraria toda a lógica humana, todos os pensamentos daqueles que se julgam sábios e entendidos da humanidade, filósofos, antropólogos, antropósofos, enfim, todos esses. Muitas coisas aí diz que o ser humano é uma coisa, mas o Senhor diz que é outra. A ciência diz que o ser humano se desenvolve de uma forma e o Senhor diz que é de outra. O Senhor, Ele fez todas as coisas. Então, Ele é capaz de determinar todas as coisas. Então, precisamos entender que o Senhor, Ele cumpre o propósito dele conosco, no tempo determinado. Como eu brinco, não adianta você ganhar um carro se você não sabe dirigir. Você vai fazer o que com o carro? Outras pessoas vão dirigir, você não. Você pode usufruir? Pode. Mas não é você que vai dirigir o seu carro. Precisamos estar realmente prontos para tudo aquilo que o Senhor nos tem para dar. O Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. A gente precisa crer. Não cabe a gente determinar nada, determinar tempo. Não, Senhor, porque no tempo determinado, assim, assim, assado. Não. Podemos, sim, porque nós sabemos o Deus vivo que nós temos. Sabemos que Ele é capaz. O Senhor, Ele pode fazer todas as coisas acontecerem somente com pensamento. Mas precisamos buscar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, não a vontade permissiva. Porque a vontade permissiva é como quando a gente dá um doce para o nosso filho de tanto ele insistir. Ele vence a gente pelo cansaço, pela insistência. Mas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Então a gente precisa confiar no Senhor. Ele é quem determina todas as coisas. Viver com Deus é realmente rejeitar essa lógica da humanidade. Que tudo tem uma sequência, que tudo tem um porquê, que tudo é explicável. Não. Deus abriu o mar. Jesus ressuscitou os mortos. Ele fez o cego enxergar. Aleluia. Ele expulsou demônios. Ele nos deu a vida. Então isso nunca vai ser explicado porque é de Deus. Nem tudo tem explicação, basta a gente crer. A gente tem que ter convicção. A convicção é algo que é gerado dentro de nós de uma forma que ninguém consegue mudar, que ninguém consegue abalar. Convicção, ser convicto de algo, é aquilo, ser uma verdade tão real na sua vida que não existe nada que te afaste deste pensamento. Então que a gente possa ser convicto daquilo que o Senhor é para nós. Eu convicto do Deus que nós servimos, porque Ele é fiel, Ele é real. O Senhor, Ele zela pela palavra dEle. O Senhor, Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor, Ele jamais vai voltar atrás. Então que a gente possa realmente crer. A gente tem que obedecer ao Senhor, estar nos caminhos, estar realmente no centro do propósito dEle. Porque assim, e mesmo no silêncio, e mesmo no meio da tempestade, nós teremos a vitória. Não porque nós merecemos, não porque somos algo, não porque, eu sou bonitinho do Senhor, não. É porque o Senhor, Ele zela pela palavra dEle. E Ele sabe de todas as coisas. Então, precisamos confiar no Senhor, mesmo em meio ao silêncio, mesmo em meio à tempestade. Porque, como o Bruno me contou uma vez que viu, se você tem um projeto e você tem todas as coisas para fazer esse projeto, então isso é mérito seu. Você correu atrás, você fez. Mas se você tem um projeto, o Senhor falou vai, e você olha e você não tem tudo, isso é milagre. É daí que vem o milagre. Porque se você tem tudo, onde que Deus vai entrar com a ação dEle? Crer no Senhor é olhar todas as coisas dizendo ao contrário e ouvir a voz do Senhor e obedecer ao Senhor. O milagre, ele vem quando nós não podemos fazer mais nada, quando nós não somos capazes de nada. Os mortos foram ressuscitados porque o homem não pode. As pessoas foram curadas como foram curadas porque o homem não pôde. Então nós precisamos crer, porque não é pelo nosso entendimento, não é pela nossa vontade ou pelo nosso bater pé, como uma criança mimada faz.
tudo dentro do propósito do Senhor, porque tudo é dele, tudo é para ele e por ele, nada é de nós. Então que todas as nossas ações, todas as nossas vontades e decisões sejam para honrar o Senhor. Somos falhos, o Senhor sabe que muitas vezes não temos o controle, o Senhor sabe que muitas vezes deixamos o medo, né, o ego, a vergonha, enfim, muitas coisas tomam conta e a gente toma decisões erradas, precipitadas na euforia, na alegria, na tristeza, na raiva. Mas isso não é do Senhor. Precisamos entender que tudo aquilo que acontece na nossa vida e que o Senhor coloca nas suas mãos, nas nossas mãos, tem que ser pautada no que o Senhor quer. Não no que nós queremos, não no que nós achamos, não no que nós deduzimos. Mas, Senhor, qual é a sua vontade? Porque nada vai ser para nosso reconhecimento. Tudo vai ser para glorificar o nome do Senhor. Então que a gente possa ter ações, não só dentro da igreja, mas na nossa vida, todos os dias. Quando o vento vir, quando as ondas aumentarem, quando a água bater e a gente sentir o frio, que a gente possa olhar e ver Jesus diante de nós, olhar e ver que, independente do que aconteça, tudo passa, o medo passa, o problema passa, a prova passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece. Amém? Até aqui me deu o Senhor, que a gente possa realmente ter essa palavra semeada como uma semente em terra fértil nos nossos corações e no meu também, porque é aquilo que a gente sabe, né? Quando a gente sobe aqui, primeiro bate na gente, depois, né, vai para a igreja. Mas eu creio que o Senhor, Ele tem trabalhado nas nossas vidas, porque eu vejo tanta mudança. Eu falo, estou aqui há 10 anos, e em 10 anos parece que tão pouco tempo. E em tão pouco tempo tantas coisas aconteceram, e tantas coisas mudaram. E não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos, dos meus amigos. Eu vejo assim como o Senhor, Ele é fiel. E quando essas coisas acontecem, dele confirmar do começo ao fim, é lindo ver como Deus é na nossa vida. Então que o Senhor possa nos abençoar e realmente nos dar um entendimento e revelação de cada palavra que nós escutamos e que nós lemos. Amém? Pode? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem sido, Pai, tão presente nas nossas vidas. O Senhor tem sido o nosso socorro, o bálsamo, Pai, que tem descido sobre as nossas feridas, sobre as nossas tristezas, medos e anseios. Te agradecemos, Pai, porque todas as quintas, Senhor, o Senhor tem falado conosco. Aleluia. O Senhor tem falado aos teus filhos, aos teus servos, tem trabalhado nas nossas vidas. Senhor, muito obrigada, Senhor, por estes momentos. Que o Senhor venha, Pai, cada vez mais sobre a tua igreja, trazendo, Senhor, ânimo, força, vontade e gratidão para estar em movimento dentro da tua obra, Senhor, e no mundo espiritual. Que o Senhor nos despeça em paz, Pai. Que o Senhor nos leve para as nossas casas. Guarda-nos, Senhor, todo o trajeto. Acampa os teus anjos e arcanjos ao redor dos nossos lares, Senhor. Que os teus anjos, Pai, vão adiante dos carros e das pessoas que irão, Senhor, guardando e protegendo em nome de Jesus. Torna-nos, Senhor, invisíveis diante do nosso inimigo. E que, Pai, em nome de Jesus, que a bênção, Pai, e a presença do Senhor que aqui sentimos, se estenda para os nossos casos, nossos lares, para todos aqueles, Senhor, que irão ouvir esta palavra, que, Pai, em nome de Jesus, eles venham despertar para estar aqui, Senhor, de corpo presente, de alma, espírito e mente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.